O que levará o homem para o céu? Será que é a Bíblia que eu carrego debaixo do braço? Será que é o terno que eu visto? Será que é a nomenclatura que eu posso exercer em um ministério, seja apóstolo ou membro comum? É evidente que não. Deus não vai salvar ninguém. A promessa de salvação dele não está inserida apenas para seres espirituais. Ser espiritual é uma obrigação quando nós sabemos quem é Deus na nossa vida. Só que nós precisamos entender que eu só sei o que é ser espiritual quando eu sei quem eu sou como ser humano. Porque muitas pessoas acham que sabem o que é ser espiritual, Conceição. Muitas pessoas, às vezes, olham, quem sabe, alguns movimentos, que a gente sente um arrepio, a gente sente a glória de Deus, a gente sente a manifestação do Senhor, e acha que aquilo é o suficiente para que agrade ao Senhor. Engraçado que o texto, em momento nenhum, aqui pelo menos, não está dizendo que ele está corrigindo porque você não está falando em línguas estranhas. O texto não está corrigindo os filhos porque ele não toca na igreja. Deus aqui não está corrigindo aos hebreus, a igreja, ele está corrigindo a igreja, aos filhos de Deus. Ele não está corrigindo porque alguém não pregou do jeito que ele gostaria que pregasse. Na verdade, Deus está corrigindo o ser humano que está nessa igreja. Então eu quero te dizer que a minha função e a função de qualquer líder espiritual não é ensinar você a falar em línguas estranhas, não é ensinar você a pular, não é ensinar você apenas ser alguém movido pelo Espírito de Deus, aonde você acaba adquirindo alguns dons espirituais, dons de curar, dom de revelação, de visão e tantos outros dons que Deus tem para a sua igreja. Na verdade, isto não está na minha alçada, ou seja, isso não está na minha responsabilidade. Eu não posso perder o meu tempo diante deste púlpito para ensinar você a falar em línguas estranhas. Pode até acontecer um dia que Deus quer que isso aconteça, e Ele diz: meu filho, ore hoje para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Quem sabe um dia Ele chega para mim: meu filho, hoje você vai ministrar sobre pessoas, e hoje eu estarei dando dons aqui e distribuindo talentos espirituais sobre a minha igreja. Ele pode fazer isso, mas a minha maior função e minha maior missão, e isso que eu acho que a igreja da atualidade, aí eu não digo esta igreja, mas aí eu digo qualquer igreja, parece que os valores são invertidos, e aí nós não conhecemos quem nós somos, porque primeiro conhecemos o lado espiritual e esquecemos de tratar o ser humano que nós somos. Não adianta ser cheio do Espírito de Deus aqui, se quando nós fechamos a porta, não estamos cheios do Espírito de Deus lá fora. O Espírito de Deus que eu recebo aqui, não é para usar aqui, senão eu e você teríamos que morar dentro da igreja. Ninguém mora dentro da igreja, ninguém está dentro da igreja eternamente. Existem momentos para estar aqui, mas o seu dia e a maior parte do seu dia é fora da igreja, sim ou não? Sim. Então a sua maior luta não é aqui, a sua maior luta é lá. As suas maiores dificuldades não estão aqui. E tem gente tão difícil, tão complicada, que ele ainda tem a cara de pau e a coragem de dizer que ele passa muita luta dentro da igreja, que ele tem muitos problemas dentro da igreja. Eu acho que tem alguma coisa errada, porque aqui você não passa luta, aqui você não passa dificuldade, aqui o que você tem é aprendizado de Deus para viver o pior lá fora, mas com um sorriso dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida. O que você aprende aqui é para usar lá fora. Você não aprende aqui para usar aqui, você aprende aqui para usar lá. Isso nós não podemos esquecer. E Deus está dizendo: já vos esqueceis da exortação que eu vos falo como a filhos. Como a filhos. Nós estamos falando de vários assuntos, e hoje em especial nós estamos diante de uma palavra chamada filhos. Um pai corrige o seu filho no seu caráter. Tem mãe aqui, tem pai aqui. Quando ele corrigiu seus filhos,
Ele não corrigiu os seus filhos para que ele pudesse ser um anjo. Mas ele corrige os seus filhos para que ele seja um homem de caráter, uma mulher de caráter. Sim ou não? Sim. Pode ser que um dia, um momento da sua vida com o seu filho, você sentou com ele e falou de Deus, que maravilha! Mas a maioria do tempo você está sempre corrigindo o seu filho para que ele seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, um ser humano. E Deus está dizendo que Ele faz a mesma coisa. Ele, quando olha para mim e para você, Ele está nos corrigindo como filhos. Se um pai corrige como algo de bom para que o filho cresça e tenha caráter, a Bíblia está dizendo que Deus faz a mesma coisa. Então o tempo todo Deus vai trabalhar numa área que ninguém gosta. Seria muito bom a gente viver dentro da igreja apenas ouvindo aquelas palavras que todo mundo gosta de ouvir. E aí eu quero pedir desculpa às nossas queridas visitantes, mas essa igreja aqui, e pelo menos o anjo dessa igreja, ele prefere não entregar o peixe, ele prefere entregar a vara para vocês aprenderem a pescar. Aleluia. Amém? Amém. Sinceramente, eu gostaria muito que vocês começassem a refletir nisso, porque eu estou cansado de ver as pessoas usarem a igreja como trampolim de forma errada, porque a igreja não está aqui para dar nada para ninguém. A igreja está aqui para mostrar o caminho da verdade e a vida. A igreja não está aqui para dizer: eis que hoje eu vejo uma chave, recebe a chave, tamo o carro, tamo a casa, tamo a isso, tamo aquilo outro. Isso pode acontecer como consequência de uma vida espiritual, mas esse não é o foco dessa igreja. Nós somos carentes, nós carecemos de muita coisa, sim ou não? Quem precisa de alguma coisa aqui? Mas eu posso te dizer sem medo de errar. Obrigado, tudo bem, pode deixar. Nós precisamos de muita coisa. Certa vez um discípulo de Jesus, sabe, Lúcia, disse para Jesus assim: poxa, essa mulher gastou esse dinheiro todo, ela podia pegar esse perfume, poxa, ela jogou tudo no Senhor, Jesus, mas se ela pega e vende esse perfume, ia dar muito dinheiro para a gente dividir com os pobres. Jesus podia ficar emocionado com aquilo, né? Jesus podia dizer: Lúcia, poxa, cara, espiritual, né? Tremendo, pensou bem, pegar, vender, vou dar aos pobres. Às vezes falamos algo que não reflete aquilo que pensamos, de verdade, porque na verdade o que ele viu não foi uma ajuda ao pobre, o que ele viu foi um desperdício em Jesus. Gente, nada que você faça para Jesus, por Jesus, é um desperdício. Aleluia. Quem está entendendo isso? Glória. Seja o que você venha fazer, se é para Deus, todos podem dizer: para que você fez isso? Jesus não precisa disso. Maravilha. Aleluia. Gente, Jesus não precisava do perfume daquela mulher. É verdade. Jesus não precisava ser perfumado porque ele era a rosa de Saron. Muita gente não sabe, mas a rosa de Saron é uma rosa raríssima de se encontrar em uma montanha que para pegar ela tem que ir num lugar muito, muito distante e difícil o acesso. E exala um perfume sensacional. Por isso que ele é conhecido como a rosa de Saron. Eu quero dizer que você tem na tua vida o perfume de uma rosa que poucos têm acesso a ele, e você está tendo acesso a ele. Glória a Deus. E as pessoas olham para nós e dizem: para que isso? Jesus não precisa disso. Olha, Jesus pode até não precisar do perfume, sabe? Jesus pode até não precisar da capa que botaram nele. Jesus pode não precisar do jegue que deram a ele 0 quilômetro. Jesus não vai precisar de nada disso. Aliás, Jesus não precisa da tua oferta, Jesus não precisa do teu dízimo, Jesus não precisa de nada disso. Jesus não precisa da tua casa, Jesus não precisa do teu carro, Jesus não precisa que você dê 10% de nada que é teu para ele. Jesus não precisa. Sabe quem precisa? Eu preciso dar a ele, fazer por ele,
entregar a Ele, porque eu quero presentear aquele que me salvou. Aleluia! Aleluia! É verdade. Sou eu é que preciso. É verdade. O problema é que as pessoas acham que quando fazem algo para o Senhor está precisando ou quer aquilo. O Senhor não quer nada. A salvação, ela não vai vir por obras apenas, ela vai vir por fé e por obras. É por aquilo que eu faço, naquilo que eu acredito e que realmente eu tenho convicção. Então, quando eu faço, entrego a Deus, eu não estou entregando porque Ele precisa, eu estou entregando porque eu preciso fazer alguma coisa para valer a pena o dia que Ele me vê lá na glória e dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir a terra por herança. Nós temos um ditado popular que diz que se não te custa nada, né, você não dá valor. As coisas que nós vamos dar valor na nossa vida são aquelas que foram mais difíceis. E isso é uma realidade. Tudo que é mais difícil é o que você dá valor. Mas por que você dá valor? É pura e simplesmente porque é mais difícil? Não. Não é porque é difícil. Não é porque a palavra difícil. Não, é muito maior do que isso. Porque quando eu começo a fazer algo que eu não domino, que eu não tenho habilidade, sabe, Conceição? Sabe, Lúcia? Sabe, Lúcia? Quando eu não consigo fazer aquilo de maneira tranquila, fácil, eu começo então a brigar comigo mesmo. Eu começo a travar uma luta com o meu eu, com o meu ser. E quando eu travo esta luta com o meu eu e com o meu ser, adivinha o que acontece? Começa a descortinar coisas tremendas, inteligentes demais na minha e na sua vida. Porque quando você faz algo que você nunca fez e você conseguiu, qual é o primeiro sentimento que você tem? De vitória, de alegria, de gozo, de satisfação. E cá entre nós, sem que ninguém nos veja, a gente bota a mão assim, levanta as calças. Consegui. Eu achei que nem eu ia conseguir. Por isso a pergunta: quem sou eu? Eu sou alguém que todos os dias me supero, porque eu tenho uma força além daquela que eu acredito que eu tenho. Aleluia! Então eu quero que você entenda que a valorização não é porque é difícil de fazer. É porque quando é difícil, eu cresço. Deu para entender? Quando é difícil, eu evoluo. Eu disse para você, no início desta noite, que eu nasci para evoluir. Não é a teoria da evolução de Darwin, mas é a teoria da evolução espiritual de Deus na minha vida. Porque Deus não me gerou e não me deu a minha vida para que eu decrescesse. Mas ao contrário, quando Ele me colocou na terra, Ele disse: vai ser alguém que vai fazer diferença por onde passar. E não importa se alguém olha para você e diz: não dou nada por ele, não dou nada por ela. Eu quero te dizer uma coisa. Gente, o meu crescimento não é porque alguém disse que eu cresci. O meu crescimento é quando eu entendi que eu cresci. Às vezes a gente baseia o nosso crescimento por aquilo que as pessoas dizem que crescemos. É até bom? É. Um elogio é bom? É. Mas o maior crescimento é quando você não sabe ler e escrever, mas já conseguiu desenhar um A. Meu Deus, você cresceu. Aí o outro olha para você: pô, você só sabe fazer um A, você ainda é analfabeto. Você mal sabe escrever seu nome? É, mas eu escrevo meu nome, eu podia nem escrever. Eu cresci. A questão é quando você se enxerga crescendo. Porque da mesma forma que alguém disse que você cresceu, essa mesma pessoa é aquela que disse, ou vai dizer, que você não vale nada. Então eu não posso basear a minha vida nas pessoas. Eu tenho que basear a minha vida naquele que é o meu Senhor e na minha pessoa que estou crendo nele. A diferença é essa. Porque o meu crescimento, às vezes as pessoas dizem: apóstolo, eu vou te fazer uma pergunta que é ridícula. É uma pergunta, eu estou até com vergonha de te perguntar isso, porque eu acho isso tão estranho, é tão ridícula. Eu sei que o senhor é um homem. Aí, sabe qual é a resposta que eu dou? É uma dúvida? Se é dúvida, não pode ser ridícula.
Se você precisa resolver um problema,